Paz do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos? Estou com a Bíblia aberta aqui em Salmo 142, onde a palavra diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado, em mim estão conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, e eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Amém. Glória a Deus. Aqui é o Salmo de Davi, né? A oração no meio de grandes perigos. Quando Davi estava, né, nas batalhas, vamos dizer assim, que ele estava correndo perigo, ele clamava sempre ao Senhor. Ele sempre clamava ao Senhor por tudo. E ele, que ele fala, né? Com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor supliquei. A gente tem realmente mesmo que clamar ao Senhor todos os dias, né, meus irmãos? Porque só Deus ouve as nossas súplicas. Você tem suplicado diante do Senhor por aquilo que você quer? Você tem clamado ao Senhor? Tem falado diante da face de Deus? Porque Ele escuta a tua oração, Ele escuta teu clamor, Ele atende a tua oração, né? E aqui a palavra diz, né, que Ele é o teu refúgio, a tua porção. Tem dias tem dia que a gente tá, né, pela misericórdia de Deus. Tem dia que vem a angústia, tem dia que vem a dor, tem dia que vem a tristeza. Mas tudo isso a gente lança diante de Deus. Tudo a gente se derrama diante de Deus. Quando a gente coloca as nossas dificuldades na mão de Deus, clama a Ele, Ele nos socorre. Ele sempre vai ser o meu refúgio e o teu. Ele sempre vai ter uma porção para nós. Ele sempre vai nos ajudar. Não tem luta maior do que o poder de Deus. Não tem dificuldade maior do que o poder de Deus. Então, tudo que a gente precisar, a gente tem que clamar diante de Deus. Tem dia que vem mesmo a tristeza, mas a gente não pode se deixar vencer por ela, né, meus irmãos? Tem dia que a luta tá tão grande que a gente às vezes não tem nem força para buscar. Mas a gente não pode deixar as lutas nos vencer. A gente é que tem que vencer ela. Cada dificuldade que a gente passa, a gente tem que clamar ao Senhor, pedir o socorro dele, que ele venha ser o nosso refúgio em tudo aquilo que a gente precisar, porque na hora da nossa angústia, na hora da nossa dor, não tem ninguém que possa nos socorrer, não tem ninguém que possa acalmar, né? Aquela dor que a gente está sentindo, aquela tristeza. Mas quando a gente vai para diante de Deus, que a gente rasga o coração diante dele, desabafa com ele, a gente se alivia daquela dor, daquela tristeza. A gente não pode deixar que a luta nos vença. A gente tem que vencer ela a cada dia. Por mais difícil que seja, né? Por mais luta que a gente passe, por mais dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia, mas a gente não pode deixar ela vencer a gente. A gente é que tem que vencer ela. E a gente vence as lutas orando, né? É glorificando a Deus, é louvando ao Senhor, né?
Tem dias assim que, nossa, eu digo, meu Deus, hoje eu tô pela misericórdia. Parece que eu não vou conseguir. Mas aí eu chego diante de Deus e coloco tudo nas mãos dele. E ele cuida da gente nos mínimos detalhes, né? E a gente tem que entregar as nossas lutas ao Senhor, porque só Ele pode pelejar por mim e por você. Às vezes a gente olha a situação e fala assim, tá tão difícil, como é que eu vou conseguir? Meu Deus, como é que eu vou vencer isso aqui hoje? E aí você vai glorificando a Deus, vai dando glória a Deus. E aí você, quando você olha para a situação, você já fez, você já aconteceu, você já venceu mais um dia. Porque Jesus é a nossa força. A gente tem que buscar força mesmo é no Senhor. Porque só Ele, meus irmãos, pode nos dar a força que precisamos. Ainda assim que a gente se sinta fraco, né? Como a palavra diz, quando eu acho que eu tô fraco, aí é que eu tô forte. Porque o Senhor é a nossa força. Ele é a nossa porção. A gente tem que se apegar a Deus todos os dias, porque senão a gente não vence. Porque aí vem o desânimo, vem o cansaço, né? Vem as fraquezas, mas se a gente se firmar no Senhor todos os dias, colocar nas mãos dele aquilo que a gente não pode fazer, o Senhor, ele nos dá força, ele nos renova. A cada dia, Deus tem uma força diferente para mim e para você. Basta a gente amanhecer o dia já declarando a nossa vitória. A gente já tem que amanhecer o dia declarando que a gente vai vencer mais um dia na presença de Deus. A gente já tem que amanhecer o dia declarando coisas boas nas nossas vidas. Para que o dia venha a ser bem, para que o dia venha a dar tudo certo. A gente tem que botar Deus na frente de tudo. A gente tem que deixar o Senhor ser o centro de tudo nas nossas vidas. Eu todos os dias, quando eu oro ao Senhor, eu digo a Ele que eu quero viver sobre a dependência dEle todos os dias. Porque, meu irmão, quando a gente depende de Deus para tudo, as coisas acontecem assim quando a gente menos espera. Porque quando a gente depende de Deus e da gente, as coisas é um pouquinho complicada. Como é isso? É assim. Você depende de Deus e de você. De você, você quer fazer a tua vontade. Você pede a Deus e vai adiante, fazendo isso, procurando aquilo. E às vezes a gente acaba até batendo a cabeça, né? Quebrando a cara. Mas quando a gente é dependente de Deus em tudo, às vezes as coisas vêm para você sem você pedir a outra pessoa, vamos dizer assim. Basta você só falar com Deus. Só quem ouviu você naquele dia, no secreto, foi Deus. Isso é ser dependente de Deus. Isso é viver a dependência de Deus. Esperar dele, nele, né? Que as coisas aconteçam na tua vida, sem que você bote o teu braço na frente. Então, quando a gente é dependente do Senhor, vive sobre a dependência de Deus, só da dependência dele, vive na dependência dele, as coisas começam a acontecer naturalmente. Se você está esperando, vamos dizer, uma oportunidade de trabalho, às vezes você pede a Deus, mas pede outra pessoa, fica pedindo outra pessoa. Mas quando você chega para Deus e fala que é na vontade dele, no tempo dele, na hora dele, e você espera, quando você menos espera, as coisas começam a acontecer para você. Isso é você viver na dependência de Deus. Então eu todo dia eu falo ao Senhor que eu quero ser dependente dele todos os dias. Eu quero viver sobre a dependência de Deus todos os dias. Porque quando a gente depende de Deus, meus irmãos, as coisas acontecem para a gente naturalmente. Deus envia uma pessoa para te abençoar. Deus envia uma pessoa para falar de uma oportunidade de trabalho. Deus envia para você uma provisão. E essa é a dependência de Deus. Isso é você ser dependente de Deus. Porque muitas vezes a gente não espera, né? A gente ora ao Senhor, mas a gente fica ansioso, querendo logo. Eu já fui assim. Hoje eu já não sou mais.
Hoje eu vivo sobre a dependência de Deus. Hoje, graças a meu bom Deus, as coisas quando vêm na minha vida, acontecem na minha vida, é porque Deus proveu, Deus permitiu, Deus enviou algo. É dessa forma aí. Então eu vivo sobre a dependência de Deus. Eu oro, descanso e espero. Quando eu menos espero, Deus vem com tudo aquilo que eu busquei nele. Cada um tem uma maneira, né, de buscar Deus, de ter sua dependência com ele. A minha com ele é assim, dessa forma. Glória a Deus por isso, né? Então aqui o salmo, né, de Davi, a oração no meio de grande perigo, né? O salmo de Davi, quando ele clama, quando ele fala, né? Com a minha voz clamei ao Senhor. Temos que clamar ao Senhor todos os dias, meus irmãos. Todos os dias temos que ir para os pés do Senhor. Todos os dias a gente tem que ter uma gratidão, né? Com Deus. E também está dizendo assim, com a minha voz ao Senhor supliquei. Temos que suplicar mesmo a Deus, suplicar a Ele por tudo assim, por tudo que a gente precisa, ainda assim que Deus saiba, né? Do que eu e você precisa, porque Ele sabe o desejo do nosso coração. Ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe quando a gente está aflito com alguma coisa, quando a gente está passando por alguma luta. Ele sabe. Ele tem poder para mudar a minha vida e a sua. Por ele saber do que eu e você está passando. Mas ele quer de nós, né? Servo dele, filho dele. Ele quer experiência com ele. Ele quer que a gente vá até a ele, que busque aquela intimidade, que venha ter experiência com ele. A experiência, a intimidade com Deus é a busca todos os dias, né? Suplicar a Deus, você falar com Deus. Aí aqui ele fala, derramei a minha queixa perante a sua face. Então tudo que você precisa é desabafar. Não desabafe com quem não possa te ajudar, com quem não possa te socorrer. Desabafe com Deus, porque Ele é o provedor de tudo. Ele é quem cura, Ele é quem liberta, Ele é quem te abençoa, Ele é que abre as portas para você, Ele é que faz o milagre. Então você chega aqui diante dele, né? Perante a sua face e derrama a sua queixa diante dele, diante de Deus, né? Porque Deus ele vai fazer. Antes que você chega para alguém e abra seu coração e desabafa, não faça isso não. Fale para Deus primeiro, porque Deus é que pode mudar a sua situação. Deus é que pode mudar o teu cenário. Deus é que pode mudar, né, a tua situação. Então você tem que ir para Ele, porque Ele pode fazer todas as coisas. Você pode chegar para mim e falar, eu estou passando por isso e por isso. Eu só vou te dar uma palavra de fé, uma palavra de apoio, uma palavra abençoada. Sim, serve, sim. É de grande ajuda. Mas Deus ele vai ouvir as tuas queixas. Ele vai atender o teu pedido. Ele vai te dar o que eu não posso te dar. Ele vai fazer na tua vida, meu irmão, o que eu não posso fazer. Então aqui, quando você estiver passando por uma situação, derrama diante do Senhor, vá até a face dele. Que dificuldade você tem? É mais fácil você chegar para um amigo, para uma amiga, para um irmão, uma irmã, e abrir seu coração, contar sua peleja, sua luta? Qual é a dificuldade que você tem de ir para Deus? É porque você não está vendo Ele? Mas você pode sentir. Não é porque você não está vendo Ele que Ele não está te ouvindo. Ele te ouve, sim. E depois você vai ver o resultado da tua oração. Depois você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, porque você foi até a Ele. Ele quis ouvir de você. Ele ouviu as tuas queixas. Ele ouviu as tuas súplicas. Então, quando Deus ele ouve de nós, quando a gente tem uma intimidade com o nosso Pai, a gente conta tudo para ele. A gente não esconde nada. Chega diante do Pai, ó meu Pai, eu fiz o filho obediente. Ele chega para o Pai e fala tudo, ele não esconde nada. Assim é Deus. Seja obediente a Deus, chegue para Ele, meu irmão. Abra teu coração. Se você está passando por uma luta hoje, se você passou por uma humilhação, alguém te humilhou,
se você foi injustiçado, se você foi caluniado. Deus, ele viu tudo o que fizeram com você, ou que fez. Mas ele está esperando você ir diante dele e colocar essa causa na mão dele. Porque a partir do momento que a gente coloca a nossa causa, a nossa peleja nas mãos do Senhor, ele é a nossa justiça, ele trabalha por nós, ele peleja por nós. O Senhor é o nosso general de guerra, ele é que luta as nossas lutas, ele é que guerreia as nossas guerras. A gente, meus irmãos, sem Deus a gente não pode nada, a gente não faz nada, a gente não tem essa capacidade, né? Se Deus não for na minha vida e na sua, nada a gente pode fazer, nada, nada, nada. Tudo que a gente, durante o dia, que a gente anda, que a gente fala, que a gente trabalha, é Deus que nos dá força, é Deus que nos sustenta. Mas para isso a gente tem, né, que alimentar o Espírito, orando, clamando ao Senhor, falando com Ele, tendo essa intimidade com o Pai. Então, assim, ele vê, né? Ele vê tudo que a gente passa, ele sabe de tudo, mas ele quer que a gente vá até a ele, que a gente tenha essa intimidade com ele. Meu irmão, é tão maravilhoso quando você começa a buscar Deus, ter intimidade com ele, ser um filho assim, íntimo do Pai, que você conta, que você fala tudo. E daqui a pouco, quando você vê que Deus começar a responder, é maravilhoso você ter vontade a cada dia de buscar mais. Quando você faz uma oração, você fala com Deus em secreto, apresenta uma situação a Deus e depois você vê o agir de Deus na sua vida. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Eu vivo assim, eu tenho essa intimidade com o Senhor, eu converso com Ele, eu falo com Ele. Deus, Ele responde. E as minhas orações assim que eu falo coisas assim com Deus em secreto. Eu já falei com Deus assim em secreto, umas situações assim que só eu e Deus que sabia. E depois Deus veio com a confirmação através de outras pessoas falando aquilo que eu falei para o Senhor. Eu não abri a boca para ninguém, não falei, não contei para ninguém. Só foi eu e Deus em secreto, meu irmão. Algo assim que eu coloquei assim, falei com Deus e aguardei. Quando depois Deus veio e confirmou, falou aquilo através de um servo dele, de uma serva dele, aquilo que eu tinha falado com ele em secreto. Isso é você ver os frutos, né? Você, né? Os frutos. Aquilo que você plantou, você vai começando a colher os frutos da parte de Deus. Então isso é intimidade. Eu mesmo vou falar para vocês. Quando eu chego diante de Deus, eu falo tudo para Deus. Eu conto tudo. Eu até falo assim, eu conto tudo para meu Pai. Eu não escondo nada para Deus. Se eu fiz algo de errado, quando chega na hora da minha oração, eu peço perdão a Deus. Eu chego diante dele e me humilho diante dele, peço perdão se eu falei algo que ofendi, se eu falhei em alguma coisa, se eu fiz algo que desagradou. Então eu chego assim, agradeço, eu assim agradeço e engrandeço o nome dele, porque Deus, ele ama quando a gente elogia, quando a gente engrandece o nome dele, que ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é único, ele é grande. Isso assim é uma intimidade de um filho com o pai, e você chegar diante de Deus e você abrir teu coração e falar com ele em secreto, e falar tudo o que você está passando, que aquilo ali que você às vezes está sentindo, está doendo. Oi, tantas vezes eu já assim, me senti tão triste e de não achar palavra, de não achar um apoio, uma palavra da parte de ninguém. E eu chegar assim para diante de Deus, meus irmãos, e abrir meu coração para Deus, chorar, falar para Ele o que eu estava sentindo, e as lágrimas descer. E Deus enxugar as minhas lágrimas, e eu senti o cuidado de Deus, o tocar de Deus ali naquele momento. Tem coisa assim mais maravilhosa do que essa? Não tem. Então esse é o cuidado de Deus. Às vezes a gente fala nossas coisas para quem não resolve, para quem não faz nada, não tem poder para mudar a nossa situação. Mas Deus tem. Deus, ele está aí
para todo mundo. Então hoje, busque ao Senhor, a face dele, suplica diante dele, coloca tuas queixas na mão de Deus. O que é que está te aperreando? O que foi que tirou tua paz hoje? O que foi que te perturbou? Quem foi que tentou te afrontar hoje? Quem foi que te humilhou hoje? Chega diante de Deus, coloca a sua situação diante de Deus, chega no teu quarto, fecha a porta e vai falar com Deus, que Deus vai te responder. Não guarde angústia, não guarde ódio no coração, chateação, não vale a pena você se chatear por ninguém, por alguém. Não vale a pena você ficar triste porque alguém te ofendeu, porque alguém não ligou para você, porque alguém te rejeitou. Não fique, porque Deus, ele cuida de você. Ele é o teu pai. Existe um pai melhor do que esse, o cuidado de Deus? Só Deus cuida da gente com esse cuidado que ninguém mais cuida. Então, tudo que a gente precisar, a gente tem que ir para Deus sim, porque Ele é o nosso Pai. Ele é que faz todas as coisas por mim e por você. Amém, meus irmãos? Medite lá no Salmo 142, que Deus vai continuar falando com você. Aí, né, ele fala expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado. Em mim, então, conheceis a minha vereda. Deus conhece os teus caminhos. Deus conhece a tua vereda. Ele aí tem dizendo também, né? Em que eu andava, ocultaram um laço. Se alguém armou um laço para você, em nome de Jesus, já foi desfeito hoje. Se o inimigo armou um laço para a tua vida, para ver se você cai, já foi desfeito agora, em nome de Jesus. Foi cancelado agora, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te guarde, te proteja, te livra de todo o mal. Que o Senhor Jesus venha te dar vitória nesta semana. Aquilo, meus irmãos, que tu tem buscado da parte de Deus, o Senhor vai derramar sobre a tua vida. Se você está esperando um milagre da parte de Deus, o Senhor vai realizar esse milagre na tua vida. Amém? Mas chegue diante dele e fale aquilo que você está precisando, porque Deus é poderoso para fazer. Amém? Glória a Deus. Mais uma palavra de fé para a vida dos meus irmãos. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, que tudo aquilo que vocês têm buscado, meus irmãos, da parte do Senhor, creia que na hora do Senhor, no tempo certo, Ele vai derramar na tua vida. Amém? Glória a Deus. Fica com Deus.